Voltando, né? Bom dia novamente. Sou Matheus, sou advogado aqui do Munemassa Advogados há 12 anos e um pouquinho, quase 13 anos que estou aqui nessa labuta com vocês, trabalhando diretamente com os servidores, desde quando eu cheguei aqui, que já comecei a atuar nas primeiras demandas ali da ATENS, algumas demandas da ADUR, nessas coisas. E, assim, sou muito satisfeito de poder trabalhar com vocês, tá? E sou muito satisfeito também de poder estar aqui com vocês nesse encerramento de mais um ano, para a gente poder fazer essa análise do que aconteceu durante todo esse período, do que nós estamos vivendo, tanto de positivo quanto de negativo. Até porque se fosse tudo positivo, ninguém ia precisar de advogado. Então, os problemas já iam estar todos resolvidos. Ah, é. Então, primeira coisa que eu queria trazer para vocês é sobre uma atuação que o escritório vem fazendo, né? Essa atuação não é de agora, mas em especial nesse ano de 2025 nós temos dado um enfoque maior nisso, que é o que nós estamos chamando internamente de agenda jurídica. Pode passar, por favor, Rosário. Com essa nossa agenda jurídica, nós estamos o tempo todo monitorando, participando e muitas vezes até atuando diretamente em várias ações que não são ações movidas diretamente pelo ATEM Sindicato Nacional e muitas vezes, na maioria das vezes, até tem são ações que são movidas por clientes nossos, mas são ações que sim reverberam diretamente na carreira de vocês, no dia a dia funcional de vocês. Então, que para a gente, enquanto advogado de sindicato, existe uma enorme importância. Então, também por isso a gente faz esse acompanhamento e, em muitos casos, nós fazemos também uma atuação, apesar da ação não ser de vocês ou não ser de outros clientes nossos, nós fazemos aquele pedido que vocês já devem ter escutado, não, né, de amigos cura, o amigo da corte. A gente faz um papel ali de um terceiro interessado que quer contribuir positivamente com o andamento daquelas demandas. Esses pedidos, eles têm sido recebidos de uma forma muito boa, até porque, como eu disse, o tipo de atuação nesse tipo de demanda, ele tem que ser positivo e propositivo também, tá? É um tipo de atuação que tem como finalidade de buscar melhorias e maiores esclarecimentos ali para todos. Eu trouxe alguns exemplos aqui de ações nas quais estamos fazendo esses acompanhamentos e vou trazer também, né, as informações dessas demandas para vocês. A primeira ação que consta na nossa lista, na nossa lista é a ADI 6336, tá? ADI significa ação declaratória de inconstitucionalidade, tá? Essa ação declaratória de inconstitucionalidade, preciso fazer esse esclarecimento, porque mais na frente vamos tratar de situações parecidas, mas que têm um controle diferente. Isso aqui é o que a gente chama de controle concentrado de constitucionalidade. São ações que são movidas e o resultado delas se aplica de uma forma geral para todo o país, tá? Então, quando uma ação declaratória de inconstitucionalidade ela é julgada procedente, tá? É declarada a inconstitucionalidade de algum trecho normativo, pode ser uma lei federal, nesse caso aqui especificamente, da DI 6336, é um trecho da própria Constituição, né, que veio na Emenda Constitucional 103, a reforma da Previdência, e muitas pessoas me perguntam, um trecho da Constituição pode ser declarado inconstitucional? Sim, com certeza, tá? Pode sim. E nesse caso aqui é o que se busca. A ADI 6336, ela trata especificamente de um pedido de declaração de constitucionalidade do artigo 35 da Emenda Constitucional 103, da reforma da Previdência. Esse artigo 35, inciso 1, ele trouxe uma revogação da isenção do duplo teto da Previdência para pessoas que são portadoras de doenças graves. Isso significa o quê, Matheus? Você está falando grego para mim, então vamos lá. Hoje a gente tem a situação de que o aposentado e o pensionista que sejam por algum motivo portadores de doença grave ou tenham sido, como por exemplo, fui portador de um câncer, estou curado, mas fui portador de um câncer.
Essas pessoas, elas pagam a previdência ainda da mesma forma que os demais aposentados. Anteriormente à reforma da Previdência, essas pessoas tinham um limite de isenção maior. O limite de isenção do aposentado hoje é uma vez o teto do Regime Geral de Previdência Social, INSS, tá? Que é 8 mil e tantos reais. Então, se o servidor, a servidora, o pensionista recebe 10 mil, ele tem 8 mil isento, e ele vai pagar a previdência sobre aquilo que excede. No regramento anterior, que se busca reativar, digamos assim, para ficar mais fácil o entendimento, né, que se procura restabelecer, essa isenção ela alcançava duas vezes esse teto. Então, um servidor, uma servidora que fosse portador de doença grave, ele só iria pagar a previdência sobre aquilo que excedesse para valor de hoje R$ 16 mil. Então, se a pessoa tem uma aposentadoria de 15, não iria pagar nada de previdência. Tá? Se tem de 16, estava empatado, não ia pagar nada de previdência. Se tem uma aposentadoria de 20, aí sim pagaria previdência tão somente sobre essa parte que excede. Nós já temos voto positivo, no sentido de declarar a inconstitucionalidade desse artigo 35, mas o julgamento mesmo ainda não aconteceu. E ele está previsto para acontecer amanhã, dia 18 de dezembro. Então, é bem provável que esse ano ainda nós tenhamos aí uma surpresa boa, né? Uma notícia grata de que foi declarado, por mais que caiba recurso, mas sendo declarado lá no STF já pela turma, pelo plenário, já para a gente já vai ser 80% do caminho andado. Tá? Para além disso, temos também a ação declaratória de inconstitucionalidade 6731, tá? Que trata da redução da aposentadoria por incapacidade, tá? A forma de cálculo que está mais gravosa para essas pessoas que se aposentam por incapacidade depois de novembro de 2019, e também trata da progressividade de alíquotas, contribuição extraordinária, tá? Todas consequências péssimas que tivemos com o advento da emenda constitucional 103, a famosa reforma da Previdência. Essa ação ainda não está pautada para julgamento, nem tem votos ainda, mas estamos num acompanhamento, digamos assim, no pé mesmo dela, tá? Estamos fazendo o acompanhamento tanto dos andamentos, como também da movimentação dessa ação diretamente em Brasília. Em paralelo, temos outras que, apesar de não parecerem são igualmente importantes aqui nesse acompanhamento, como a ADI 6565, que trata da nomeação de reitores, a ADI 2135, que no cerne dela, que se pretende é o fim do regime jurídico único, tá? A ADI 5340, que trata de desemprego e medidas de ajuste fiscal, a ADI 5502, que trata da FUNPRESP e da atenção automática de novos servidores e servidoras, e, de uma forma geral, para pegar vários dispositivos da emenda constitucional 103, a ADI 6254, 6255, 6256, 6258, 6271, 79, 89 e essas tantas outras. Vocês podem até perceber que as numerações delas são bem próximas, porque todas elas foram ajuizadas, tá? Tão logo veio a emenda constitucional 103, então, passado ali aquele momento do susto mesmo e da surpresa infeliz, então foi só o tempo de as entidades se organizarem e começarem a fazer suas ações declaratórias de inconstitucionalidade que precisam de fato ser feitas. A gente não pode ver um absurdo, uma ilegalidade chegar para o servidor público e a gente simplesmente usar o prazo. Obviamente que, em paralelo a isso, também existe a luta política, que vocês sabem melhor do que eu, até porque ela é construída pelas mãos de vocês, tá? Mas no campo jurídico a gente vai tentando derrubar também, vai tentando somar forças num objetivo comum. Pode passar, por favor. Além dessas ações que, como eu tinha dito, elas tratam de um controle concentrado de constitucionalidade, né? São ações que originalmente elas são apresentadas no STF. Nós estamos acompanhando também ações que
são ajuizadas, por exemplo, por um servidor, colega, muitas delas ajuizadas até por nós aqui, em nome de alguém de vocês ou de alguém da categoria, tá? E que o resultado dessa ação, por mais que não tenha um efeito vinculante imediato, mas que ele cria um precedente. Ele cria ali o começo do que vai mais à frente se tornar uma jurisprudência e talvez vá até chegar a balizar o julgamento que vai ser dado em alguma dessas ADIs, tá? Então, por exemplo, aqui, no agravo em recurso extraordinário, que é o primeiro processo que está aqui elencado, 15.02.069 de São Paulo. A gente está tratando aqui da extensão do piso nacional da educação às carreiras de educação pública de outros entes federativos. Tá? No recurso extraordinário 14.69.150, a gente está tratando da forma de cálculo das aposentadorias por incapacidade permanente após a edição da emenda constitucional 103. Nessa ação aqui, a gente trata de um caso específico de um servidor e que pode reverberar nos outros, como tinha falado, um precedente, o início do que vai se tornar uma jurisprudência. Lá na ADI, não, já é um caso maior, digamos assim. Quando o STF chegar e declarar a inconstitucionalidade, ou mesmo a constitucionalidade, que não é o que esperamos, tá? Então, esse entendimento vai ter de ser aplicado para todos. Nesse aqui, não, tem uma força menor, mas ainda assim tem uma força que pode sim ajudar a cada um de vocês, tá? Da mesma forma, no recurso extraordinário 13.84.562, a gente trata da constitucionalidade das alíquotas progressivas, matéria que também está sendo tratada em sede de ADI. E no recurso extraordinário 14.26.306, a gente trata de um assunto que, para mim, é muito importante. Temos muitos servidores nas universidades ainda que vão se encaixar nisso aí, que é da aplicação do regime previdenciário dos servidores estabilizados, pelo artigo 19 dos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição de 88. Esse pessoal é aquele pessoal que entrou sem concurso público, em especial aqueles que entraram antes de 88, tá? Nós temos uma situação para essas pessoas que é um tanto quanto delicada, muitas delas no Serviço Federal hoje estão tranquilas, porque estão conseguindo se aposentar, né, no mesmo regulamento, ficar enquadrado ali, por exemplo, no caso dos TNS do PCC-TAI, tem o mesmo regime de previdência, mas para vocês terem noção da dificuldade que estamos tendo, alguns juízes vêm aplicando o entendimento de que a pessoa entra no serviço público e tá nessa situação, é um servidor estabilizado, lá pelo artigo 19, né, do ADCT. Então, a pessoa se aposenta, tinha licenças prêmio e a gente vai fazer a ação, aquela ação que é tão comum e que muitas pessoas ganham da conversão da licença prêmio em pecúnia. Alguns juízes vêm aplicando um entendimento, a nosso ver absurdo, de que para esses servidores estabilizados só é garantido a manutenção do cargo e o recebimento do salário, mas que eles não teriam direito àquele regime jurídico que estava sendo aplicado ali aos demais servidores. Então, eles simplesmente negam a análise do pedido, eles nem chegam a analisar, porque dizem, ó, servidor que não entrou mediante concurso, ele está fora disso aqui, ele não vai poder ter nenhum benefício, tá? Isso se daria, se esse entendimento fosse geral, se daria até para situações mais simples, como, por exemplo, uma ação de reflexo do abono de permanência sobre o texto de férias, sobre o 13º salário. Qualquer ação que efetivamente buscasse um direito, a gente poderia ter esse direito afastado ou sequer analisado, né, se fosse aplicado esse entendimento que alguns magistrados já estão começando a aplicar. Então, esse recurso extraordinário, para mim, é um dos mais importantes que a gente tem aqui hoje, né, até porque não teria como ser um ADI, tem de fato que ser uma ação individual para chegar, talvez virar um tema repetitivo, talvez virar um tema até do STF, mas que vai salvaguardar a todos os servidores. Esperamos e temos já o entendimento de que vai passar de uma forma positiva para todos os servidores, à medida do que for sendo julgado esse tipo de demanda, até porque temos alguns poucos julgados em apartados, mas já nesse sentido, e estamos também acompanhando essa ação de perto, até porque temos muitos servidores, né, tanto nas universidades, como também Estado, município,
que estão nessa situação e que merecem, depois de 30 e tantos, 40 anos trabalhando, merecem poder se aposentar com a tranquilidade de que terão garantidos aquele regime jurídico que foi aplicado ali para eles durante toda a vida funcional. Pode passar, por favor. Trouxemos também, passando dessa parte já das ações do que estamos acompanhando aqui no nosso dia a dia, né? Trouxemos exemplos de algumas mudanças que aconteceram nesse ano de 2025 no PCC-TAI, né? E para mim a mais impactante delas, né? É a última, mas eu vou falar de todas aqui que a gente trouxe aqui exemplificativamente, tiveram mais. A primeira que nós trouxemos foi a reestruturação da tabela, né? Que a carreira passa a ter 19 padrões de vencimentos, extinguindo o antigo nível de capacitação. A progressão por capacitação, a possibilidade de aceleração, né? Que se pretende, agora vocês vão ter a possibilidade de avanço a cada 5 anos, reduzindo um pouco esse tempo para vocês chegarem ao final da carreira. A questão da retroatividade, que as mudanças que se buscou implementar ali, algumas ainda não estão totalmente implementadas, né, mas tudo indica que serão, temos fé que serão, estão todos trabalhando para que sejam, né, que essas mudanças elas sejam implementadas retroativamente a 1º de janeiro de 2025, e o que, pelo menos o que está chegando para mim de uma forma mais acentuada, digamos assim, muitas pessoas estão perguntando, algumas pessoas estão amando, outras pessoas estão odiando, mas que é a questão do RSC, o reconhecimento de saberes e competências. O RSC, que como todos vocês já sabem, é um instituto que já foi anteriormente trabalhado para os docentes, em especial para os docentes do EBTT, Ensino Básico Técnico e Tecnológico, e que agora está tendo uma extensão para que possa ser aplicado também a vocês, né, que são técnicos. Essa é uma situação que ainda não está finalizada, tá? Então, temos alguns pontos sensíveis que vamos trazer no próximo slide, pode passar, por favor, e que estão tratadas lá no projeto de lei 6.170 de 2025. O que é que eu trouxe de informação sobre esse PL? Primeiro de tudo, a situação atual, tá? Esse PL hoje ele está aguardando o despacho do presidente da Câmara acerca de um pedido de apensamento com outro PL, projeto de lei 5.874 de 2025, que trata da criação de novos cargos. Eu, particularmente, acho que não deveria ter esse apensamento, porque o apensamento, por mais que ele traga ali matérias que são correlatas, mas ele acaba trazendo um peso maior, uma dificuldade maior numa apreciação, numa aprovação. Quando você tem 2 projetos tramitando em apenso, natural é que a casa, quando for analisar, ela vai analisar os 2, ela vai pretender deliberar sobre os 2. Então, vai ser mais coisa para se tratar, vai ser um trabalho mais pesado e que vai acabar atrasando essa análise, tá? Então, estamos acompanhando isso aí de perto, inclusive pelo site, né? Mas estamos torcendo para que seja negado esse pedido de apensamento para que vocês possam ter a tramitação mais célere possível, tá? Muitas pessoas estão fazendo contato comigo, com o escritório, perguntando se a extensão do RSC, né, já contando que será aprovado, que será aplicado a todos vocês, se existe a possibilidade de extensão do RSC aos aposentados e se essa extensão ela seria constitucional ou não, tá? De uma forma geral, nós podemos dizer que entendemos, sim, constitucional a extensão do RSC para os aposentados, desde que sejam aqueles aposentados que tenham recebido ali o seu benefício com paridade e integralidade, tá? Para aquelas pessoas que não têm paridade e integralidade, realmente a situação é mais difícil, sim, praticamente impossível, e desde, obviamente, que eles tenham cumprido também os requisitos que vão ser estabelecidos tanto na legislação como no regulamento que vai tratar da concessão, da análise e concessão do RSC.
Sobre isso, como dito anteriormente, nós já temos a situação dos docentes da BTT. E nesses docentes da BTT, com relação a eles, já foi julgado o tema 1292 do STJ. Esse tema 1292, ele disse que sim, é devido àqueles aposentados com paridade e integralidade, né, a extensão do RSC. Então, para vocês, TNS, não vemos margem para que se tenha um entendimento diverso, né? Obviamente que se conseguirmos passar essa extensão já na legislação, quando ela tiver a sua aprovação final, melhor e mais fácil ainda. Mas se não vier nesse formato, certamente será conseguida através da via judicial, tá? Mas esse não é o único ponto que vai precisar ser judicializado com relação ao RSC, né? E também não é o único ponto sensível. Além dessa questão da extensão do RSC para os aposentados, temos a necessidade de regulamentação administrativa, né, na criação dessas normas, inclusive naquele projeto de lei 6.170 fala, e precisamos também que a administração faça efetivamente essa regulamentação na parte que de competir. Nós atuamos em algumas entidades, né, entidades, e nós estamos requerendo, tentando, forçando a barra ali para que a administração, o MGI, que eles façam uma regulamentação sobre a situação já do RSC para os docentes. E não estamos tendo resposta. Então, não adianta vir uma legislação que condicione a uma análise administrativa, que vai precisar de uma regulamentação administrativa, tá? E que essa regulamentação administrativa demore. Porque quanto mais isso demorar, vai ser um prejuízo que vai estar sendo causado ali para o servidor, para a servidora. Prejuízo esse que naturalmente já existe. Digamos que a gente tivesse aqui diante de uma situação que servidor X, servidora X, foi lá, foi aprovada a legislação, foi feita a regulamentação em tempo recorde, foi feito o pedido, foi deferido o reconhecimento de saberes e competências. Esse servidor, essa servidora, ele vai ter um direito a exercícios anteriores. Então, vai ser reconhecido o direito ao RSC a partir de tal data, e o valor tal, está aqui seu nível de RSC, vamos implantar. Nós estamos agora 17 de dezembro de 2025. Se essa análise é feita, digamos, em fevereiro de 2026, a administração só vai pagar aos servidores e às servidoras aqueles exercícios referentes àquele ano. E o que estava ali para o ano de 2005, por mais que seja reconhecido, por mais que seja devido, a administração vai se quedar totalmente inerte. Diz que não tem orçamento e que espera o orçamento que um dia paga. O que é que acontece via de regra? Quando as pessoas esperam, se passam os 5 anos, prescreve, a administração diz, prescreveu, não tem mais obrigação de pagar. Então, vocês se veem obrigados a ter de demandar para poder receber o retroativo daquilo que já é um direito reconhecido de vocês. Então, provavelmente, vocês vão ter também, provavelmente não, certamente, sendo aprovada a questão da RSC, vocês vão ter esse problema e é uma demanda que talvez a gente faça até de forma coletiva e com uma certa previedade, tá? A gente já estava conversando internamente de aprovou tudo, quando começarem a fazer os pedidos de RSC, a gente já fazer uma ação coletiva para tentar resguardar o direito dessas pessoas, que só vão começar a nos procurar alguns meses depois, tá? Naturalmente, que vai ser quando os processos começarem a finalizar e quando elas virem que não vão receber tudo. Nesse primeiro momento, né? Pode passar, por favor. Outras questões ainda referentes ao PL 6.170, do RSC. Questão da isonomia, porque aqui até em forma de questionamento. Pode uma legislação prever o pagamento de benefício a apenas 70% dos servidores de determinada carreira ou categoria? Isso é a forma como está escrito lá no PL, tá? Nós entendemos, obviamente, que não, tá? Se existe determinado benefício e ele vai ser aprovado, então vão ter dois caminhos ali para se oferir aquela renda, digamos assim.
Um que vai ser o caminho que já existe, que é o da qualificação, terminar em mestrado, meu doutorado, o que for, tá? Ou o do RSC. Se for aberto, efetivamente, o caminho do RSC, todos vão poder se beneficiar. Ah, Matheus, mas a legislação está dizendo que vai ser só 70% desses servidores, no máximo 70%. A gente vai ter que demandar, certamente, tá? E isso aqui também, certamente, a gente vai derrubar, porque isso é tão absurdo que eu conversei com alguns colegas que nem atuam na área administrativa, e eles disseram, rapaz, isso aqui não tem como passar, não, sério, mas para você ver o que é que servidor sofre, né? Servidor e servidora sofrem muito, tá? Temos também um ponto sensível, o período de 5 anos para validação das atividades. Esse, para mim, é um dos pontos que nós também vamos precisar judicializar se passar dessa maneira, porque além de atrapalhar e de descartar tudo aquilo que o servidor ou a servidora construiu ao longo de tantos anos, tá? Ele também vai impedir que alguns aposentados, mesmo com paridade de integralidade, venham requerer esse benefício. Porque se o servidor está aposentado há 7 anos, há 10 anos, como é que ele vai conseguir fazer um requerimento desse? Porque ele vai ter de ter análise também da sua produção. Então, esse aqui dos 5 anos é um dos pontos mais absurdos. Só que não é mais absurdo do que o terceiro ponto que eu coloquei aqui nessa página, que é a da possibilidade de indeferimento do RSC, né, mesmo quando estejam preenchidos, na forma da legislação específica, né, todos aqueles requisitos que hoje estão lá no artigo 12D do projeto de lei 6.170 de 2025, e mais o regulamento que ainda vai ser trabalhado e aprovado. Né? Nós temos hoje alguns princípios que norteiam a administração pública de forma geral. Dentre eles, o da impessoalidade, da moralidade, tá? E quando nós colocamos na mão de algum servidor, de um par de vocês, de quem estiver ali trabalhando também na universidade, a possibilidade de negar o deferimento, a implantação do RSC, mesmo quando os requisitos estejam todos preenchidos, esse aqui, para mim, é o ponto mais absurdo desse projeto de lei, tá? Então, se não for derrubado enquanto da tramitação legislativa, teremos também mais esse trabalho, né, de judicializar esse ponto. São até pontos que, pelo que já estamos nos organizando aqui para judicializar, vamos fazer ações em separado, que é para não confundir muito o julgador ali, né, o seu assessor quando for olhar. Nós sabemos que às vezes eles têm uma certa dificuldade de fazer uma leitura adequada, né, mas precisamos levar isso aí com o maior enfoque possível para conseguir derrubar isso aí a favor de vocês. Pode passar, por favor. Para mim, um dos pontos mais negativos de 2025, e como tinha dito, a gente tem que trazer o que é bom, o que é ruim, foi a retomada das discussões sobre a reforma administrativa, a PEC 32 de 2020. Tá? Eu, a maioria que já sabe, sou filho de servidores, sou casado com uma servidora, tenho vários servidores na família, então quando se trata de reforma administrativa e principalmente da forma como querem fazer, eu me sinto, assim, pessoalmente ofendido, eu me sinto diretamente ameaçado. Então, assim, não é um ponto que vamos tratar hoje, até porque se a gente fosse tratar de reforma administrativa, teria que ser um dia só para isso, a Angela bem sabe aqui, e Paulo também, tá? Mas eu tinha que trazer isso porque foi, para mim, um ponto muito, muito, muito negativo. Estamos com essa situação diante de tanto caos que tem nesse país, né? Nesse momento específico, nessa semana específica, não se está falando muito, mas para quem é servidor e para quem está principalmente à frente das entidades representativas, como é a TENS aqui, esse é um assunto que não morre porque a gente sabe que eles estão ali o tempo todo empurrando para frente e nós precisamos estar bem atentos também. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui algumas ações que tomaram destaque nesse ano de 2025, tá? E que são ações que nós precisamos novamente divulgar, tá?
A primeira, ela se desdobra em duas ações. É a ação que trata do reflexo do abono de permanência sobre o 13º salário e sobre o texto de férias. Essa é uma ação que nós estávamos já tendo vários e vários julgamentos positivos, tanto é que estávamos ajuizando e divulgando bastante. Mas o STJ decidiu facilitar nossas vidas e julgou o tema 1233. E nesse tema 1233, tá, foi determinado ali, foi colocada uma pedra de uma vez por todas no assunto e foi dito que ao servidor é devido, sim, o reflexo do abono de permanência sobre essas duas rubricas, tanto sobre o 13º salário, como também sobre o texto constitucional de férias, porque o abono de permanência que vocês recebem tem natureza salarial e não indenizatória. Existe, em paralelo, uma ação que nós estamos acompanhando, que é a do reflexo do auxílio alimentação. Mas como existem julgados favoráveis e alguns tantos desfavoráveis, não se tem um entendimento consolidado ainda, nós nesse momento estamos só monitorando para ver como é que vai ficar o entendimento, pelo menos majoritário, para aí sim a gente começar a fazer essa demanda, tá? Para a gente não ter o risco de acontecer como aconteceu com a ação do VBC. E se tinha um indicativo ali de que ia dar tudo certo, depois de ajuizadas centenas de ações, a TNU deu um resultado negativo, e aí a gente teve todo aquele trabalho que vocês bem sabem. Então, estamos monitorando, acredito que agora, nesse primeiro semestre de 2026, a gente já consiga trazer um resultado, né, em definitivo, sobre essa ação, e se for o caso, a gente já vai começar a divulgar também, para começar a fazer essa ação para vocês. O segundo ponto que trouxe aqui foi o julgamento do tema 1.300 do STJ, tá? Que é referente à ação do PASEP e a redistribuição do ônus da prova. Esse tema 1.300, ele trouxe uma alteração que alguns de vocês já devem estar sentindo, os que não estão sentindo vão sentir, né? Para quem já moveu essa ação, em especial conosco, de que nós vamos fazer uma solicitação de uma documentação chata para vocês, que é a apresentação de fichas financeiras de 88 até a data da aposentadoria, ou quem ainda estiver ativo até hoje, né? E também dos extratos bancários de 88 até hoje. São documentos que sabemos que não são fáceis de ser levantados, tá? Mas o STJ determinou que o ônus da prova seria do participante, no caso ali do servidor, da servidora, com relação àqueles créditos que foram inseridos na conta corrente dele ou dela, ou da folha de pagamento, e que seria do banco com relação àqueles créditos sacados diretamente das agências, tá? Então, estamos tendo essa dificuldade, tá? Tem gente que está participando aqui que já teve esse trabalho de solicitar e não conseguiu, de só faz uma gravação para a gente juntar no processo, ver se a gente consegue fazer o pedido para que seja oficiado diretamente à agência e apresentar isso. Achamos um tanto quanto absurdo, né? Se passar para o particular, né? Passar para o CPF essa obrigação de trazer uma documentação que o banco poderia trazer de uma forma muito mais simples e mais rápida. Mas isso tudo aconteceu porque o STJ também decidiu que para essas ações não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Então, como não aplica o Código de Defesa do Consumidor, ele não entendeu como sendo uma relação de consumo, né, vai aplicar ali Código Civil, essa coisa toda, Constituição, mas não o Código de Defesa do Consumidor. Então, que não se poderia fazer a inversão do ônus da prova. E como não faz inversão do ônus da prova, cada parte teria de arcar ali com a sua, por mais dificultosa que fosse. Né? Então, estamos trabalhando nisso. Quem ainda não recebeu um contato nesse sentido vai receber em breve, tá? Que os processos eles vão ir por cascata mesmo, mas certeza que algumas pessoas aqui que estão na live já receberam, que inclusive eu já tive contato com essas pessoas diretamente, tá? Temos também uma movimentação bastante interessante com relação à ação que trata da acumulação de insalubridade e do adicional de radiação ionizante. Essa ação, que é uma ação não tão recente, mas que ela vinha passando por algumas instabilidades, alguns julgados no sentido positivo e outros no sentido negativo, mas que agora está estabilizado. Estamos tendo 99% de julgados positivos, né, para vocês, então estamos divulgando bastante essa ação que
ela é interessante, principalmente para aquele pessoal dos hospitais ou de algum laboratório que tenha a exposição, né, a dupla exposição, e que essas pessoas deixam de receber a dupla exposição, porque a administração diz, não, recebe um, recebe outro. Recebe o que é maior, mas você não vai poder receber um, tá? E nós estamos conseguindo acumular os dois. Próxima ação, a fonte de custeio da assistência pré-escolar, para aquelas pessoas que tenham, tiveram filhos que estavam em idade escolar, que recebem o auxílio pré-escolar, né? E que tem aquela taxa de contribuição ali, aquela participação do servidor. Então, por exemplo, se aqui tivesse um filho hoje com 5 anos de idade, ele receberia esse benefício, mas ele também pagaria uma taxa para poder receber esse benefício. Então, já temos entendimento sedimentado do STJ que a cobrança dessa taxa é ilegal, que essa cobrança ela deve ser cessada, e, para além disso, todas as cobranças feitas nos 5 últimos anos elas devem ser devolvidas com a devida correção e atualização. Tá? Então, não é uma ação que traga uma repercussão financeira muito grande, mas que traz uma boa repercussão financeira, sim, e que devolve para vocês o que nunca deveria nem ter sido cobrado. Né? Uma ação bem importante que tem sido procurada bastante é a ação, a gente chama de ação FUNPRESP, mas, na verdade, é a alteração do regime de aposentadoria. Essa ação se aplica para aquele servidor, aquela servidora que entrou no serviço público federal e que anteriormente teve um outro vínculo também público, né? E que a gente pode tentar puxar a regra de aposentadoria dele ou dela para um regime mais que seja mais tranquilo, que seja mais atrativo para quando da concessão de sua aposentadoria. Para vocês terem noção, a gente já conseguiu trazer um servidor que estava no regime da Previdência Complementar, da FUNPRES, para o regime que a gente chama de segunda geração de aposentadoria. Então, hoje ele está com essa situação garantida e quando ele for se aposentar, ele vai ter paridade, integralidade, ele já está contribuindo com o valor todo ali, né, da Previdência. Então, é uma tranquilidade de vida que essa pessoa vai ter quando puder se aposentar. E por mais que seja uma situação que a gente não consiga tirar da Previdência Complementar e trazer para a paridade e integralidade, mas a gente consegue, em algumas situações, trazer para um regime menos gravoso, como, por exemplo, o regime da proporcionalidade, mas que não esteja limitado ao teto do INSS, né, para vocês não terem que ir ali depois ter essa complementação. Então, para quem entrou pós 2013, mas tinha um regime jurídico, tinha um vínculo anterior, né, a gente, dependendo da situação, se não tiver lacuna, ou se não tiver uma lacuna muito grande, a gente consegue fazer essa ação, tá? Trago também a informação de que essa semana eu atendi uma servidora e ela tinha uma lacuna de 1 ano e meio. Então, quem tem uma lacuna de 1 ano e meio entre um vínculo e outro, não adianta, porque o judiciário entende que não é possível. Quando há uma lacuna pequena, em especial quando há uma lacuna que eu tive que pedir o meu desligamento de um vínculo para poder tomar posse, me organizar aqui no outro, em especial quando sejam cargos não acumuláveis, aí a gente consegue fazer com uma tranquilidade maior, tá? Pode passar, por favor. Próxima ação é a de abono de permanência para servidores com aposentadoria especial, tá? Essa ação também ela traz um enfoque maior para aqueles servidores que estão ali lotados nos hospitais, apesar de saber que nos campos temos alguns também, né? No caso de Aquiles, por exemplo, a gente está tentando reconhecimento lá da periculosidade deles. Se a gente conseguir, essa ação vai poder se aplicar para vocês também, Aquiles. E essa ação ela traz basicamente o seguinte: o direito do servidor e da servidora poder receber o abono de permanência quando ele completar 25 anos de trabalho com exposição a agente nocivo ou perigoso, tá? Então, por mais que o servidor diga, não, eu não quero me aposentar agora, eu quero aguardar minhas regras para pegar aqui a minha paridade, a minha integralidade, quero ter um benefício melhor, mas ele já poderia começar a receber o abono de permanência a partir dos 25 anos de exposição, tá? Então, para quem tem essa situação, a gente está disponibilizando essa ação. Próxima ação
redução de jornada para servidor, servidora que tenha filho PCD, pessoa com deficiência, tá? Já fizemos algumas, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, graças a Deus tem dado certo, a gente tem conseguido a redução de jornada sem redução salarial, tá? Mantém o salário da mesma forma e tem uma redução de jornada, desde que a gente consiga demonstrar ali que os cuidados com aquele filho, com aquela filha, eles realmente precisam da presença daquele pai, daquela mãe que está na condição de servidor, tá? Retroativo do incentivo à qualificação, algumas pessoas que requerem incentivo à qualificação, o incentivo à qualificação é concedido, é implementado, mas ele só é implementado a partir da data que a administração entende, né? Eles não concedem retroativamente aquela data que você implementou os requisitos, né? Para poder, de fato, receber. Então, estamos fazendo essa ação também, é uma ação que tem dado certo. Ação de pagamento de exercícios anteriores, de correção, que é bem parecida com aquela situação que eu falei do RSC. É bem parecida, não, desculpe. É totalmente igual. Você tem uma progressão, tem um abono de permanência. É reconhecido o direito, a administração diz, olha, estou lhe devendo aqui, por exemplo, 50 mil de exercícios anteriores, mas não vou pagar não, porque eu não tenho orçamento para isso não, tá? Então a gente consegue receber, e assim, para quem se preocupa com a universidade, que precisa se preocupar também, tá? Esse dinheiro não sai do orçamento da universidade, então eles continuam sem orçamento para pagar isso. Então a gente coloca a ação e o dinheiro que sai do orçamento da União vai lá para aquele fundo de RPV, de precatório, e é pago sem mexer um centavo com a universidade. A universidade não vai deixar de ter café, de ter copo plástico, nem de pagar os terceirizados por causa dessas ações, não, tá? E as ações de reposição erária. Nós estamos vendo que a cada dia mais a administração vem se preocupando em fazer ações de reposição, né? Processos administrativos, pedindo que os servidores reponham ao erário algum valor ali que eles entendem que foi pago indevidamente. Então, 99% dessas situações, o servidor não é obrigado a devolver, não é obrigado a pagar, nem seja daquela maneira parcelada como a administração sempre propõe, tá? Então, para esses casos, nós pedimos, procurem a assessoria do sindicato, que a gente tem feito ações, inclusive tem sido deferidas várias liminares nesse sentido, para que essas cobranças elas deixem de acontecer, tá? Essa ação não é uma ação nova, não é uma ação recente, mas que, devido ao aumento das cobranças que a administração vem fazendo, a gente está sentindo necessidade de explicitar para as pessoas que elas podem fazer essa ação e não pagar, tá? A gente não está pedindo que vocês deem um calote na universidade, não, não é isso, é porque seria praticamente impossível. A gente quer mesmo uma declaração de que aquele valor é inexigível, que vocês não precisam pagar porque vocês não devem. Tá? Pode passar, por favor. Matheus, você Oi? consegue concluir? Você consegue concluir em 5 minutos? Acredito que sim, já Tá está bem bem. pertinho, tá? Legal, obrigada. Conversão da licença premium em pecúnia, que também já falei um pouco dela lá na frente, né? Lá atrás, tudo. É uma ação que é exclusiva para aposentados, mas quem se aposentou e, por algum acaso, tinha alguma licença premium, seja um período, 2, 3, um mês, 2, 3, e não tinha gozado, então procura a gente para a gente poder converter isso em indenização. Essa indenização é calculada com base na última remuneração que vocês tiveram na ativa, tá? Isenção de imposto de renda para portadores de doença grave, tá? O rol é taxativo, são essas doenças que estão aqui, são muitas, não vou nem falar, até para a gente não estar falando de doença aqui, tá muito boa essa reunião, e doença outra coisa ruim, tá? Mas quem já teve alguma dessas doenças, eu tive, mas estou curado, não tem problema, a gente consegue a isenção de imposto de renda do mesmo jeito, tá? Retroativo do incentivo à qualificação, já foi falado. Essas três aqui repetiram, já estava falado. Pode passar, por favor. Pessoal, era isso. Consegui terminar dentro dos 5 minutos. Eu pensava até que tinha mais slide, Angela, mas nem tinha. Tá? Eu queria novamente aqui agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês.
de trazer um pouco da satisfação que é para a gente de trabalhar com a TENS, tá? E de trabalhar com as pessoas que formam a TENS. A TENS, ela não é só um sindicato, é um sindicato formado de pessoas e, graças a Deus, até hoje a gente só se relacionou com pessoas ótimas aqui na TENS, então, para a gente é até muito fácil trabalhar com vocês, é muito bom trabalhar com vocês porque é prazeroso, tá? Então, muito obrigado por mais esse ano e que venham muitos e muitos anos para frente.